Começa agora o News Semanal, o programa de notícias do EmpreendaCast. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição da News Semanal do EmpreendaCast. Aqui é o Pietro da Fischer. Vocês podem estar estranhando que hoje sou eu fazendo a abertura e não o Léo, mas ele teve um imprevisto e não vai poder participar. Então vou ser só eu mesmo aqui hoje. No episódio de hoje a gente tem a captação da Take de $100 milhões, IPO da Enjoei, Uber dobrando a aposta e entrega, Magalu marcando presença aqui, atualização no caso Lynx e Stone, e nas novelas que a gente já conhece, Facebook, Guerra Comercial, Estados Unidos-China. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Então vamos começar aqui pela captação da Take. A Take, que é uma empresa de tecnologia que ajuda empresas a conversarem com seus clientes no WhatsApp e redes sociais. Então aqueles bots que você vê respondendo ou quando você está fazendo uma compra, a Take provê essa solução para empresas. Eles acabaram de levantar $100 milhões com o Warburg Pincus, que é um fundo conhecido de private equity. Estão chamando de o maior Series A da história. E isso aqui para mim é muito mais uma jogada de marketing, porque não se encaixa no perfil de um Series A. Tem investidor que fala, como não teve outras rodadas Series antes, foi só um seed, então a próxima é um Series A. Eu acho que o Series A ele tem um formato de empresa, um formato de captação que a Take passou, acho que ela está bem mais avançada, mas o fato é que chamaram aqui de Series A. A Take é uma empresa que foi fundada em 99 e tem ali no portfólio diversos clientes gigantes como Itaú, Claro, Localiza, Coca-Cola. Eles atendem 75 das 500 maiores empresas do Brasil. Em setembro teve uma receita recorrente de $40 milhões, né, o ARR. Então, uma receita bem expressiva, uma empresa gigante. E o Warburg Pincus, que é um fundo de private equity super conhecido, apostando nesse mercado. Semana passada, também no Brasil Journal, teve uma reportagem sobre o caso das lojas americanas adotando a solução de uma startup sobre esse conversational commerce, que vai ser cada vez mais comum nesse mundo onde a gente teve uma migração forçada para as compras online. O Uber resolveu dobrar a aposta no Uber Eats, vai lançar o próprio aplicativo. Mas o Uber já tem um aplicativo do Uber Eats, mas ele é dentro do aplicativo do Uber e agora eles vão lançar um aplicativo próprio para o Uber Eats, colocando não só delivery de comida ali, de restaurantes, mas também mercado. A Uber comprou recentemente uma startup chilena que faz entrega de mercado, o iFood entrou nesse setor também recentemente e a empresa teve seu resultado muito afetado pela pandemia, né? As pessoas pararam de se locomover e o core do Uber, que é levar as pessoas de um lugar para o outro, ele é um aplicativo de mobilidade, ele foi muito afetado e o que meio que segurou as pontas ali foi o Uber Eats, que apresentou um crescimento expressivo. Vale lembrar que a Uber ainda dá um belo prejuízo, mas o Uber Eats ele tem ajudado a melhorar as receitas da empresa. Então você que já usa o Uber Eats, em breve você vai ter um aplicativo próprio para fazer seus pedidos. Ainda aqui no Brasil, a DGF, que é um fundo de venture capital, um dos primeiros investidores da Resultados Digitais, é investidor no Reclame Aqui, acabou de levantar um novo fundo, o seu 7º fundo, de $50 milhões. No total, contando esse e os outros 6 primeiros, a empresa já levantou mais de $200 milhões e já investiu em mais de 50 empresas e teve 23 exits, que a gente fala, né, saídas. No portfólio da DGF, além da Resultados Digitais da Reclame Aqui, tem também a Ingresse, a Mercado Eletrônico, a Intellibrand, a Rocket Chat, muita outras empresas. Os fundos aqui no Brasil e na América Latina, eles, apesar da crise, eles estão relativamente capitalizados. O SoftBank, há pouco tempo, falou que ainda tem 3 bilhões para investir na América Latina, daquele fundo de 5 que eles tinham levantado. A Riverwood Capital tem $500 milhões para investir também na América Latina. Kazek acabou de levantar um fundo de $600 milhões, levantou no final do ano passado. A Monax levantou $285 milhões. Todos esses, óbvio, num estágio um pouco mais avançado de empresa, onde
os cheques são maiores, mas o mercado de fundos aqui no Brasil está capitalizado para continuar os investimentos. E apesar da crise gigantesca que a gente está vivendo, o que a gente viu não foi uma redução expressiva no volume de investimentos em startups. Eles se mantêm próximos ao que a gente viu em 2019, que foi um ano recorde. Em alguns meses, inclusive, vem batendo esses valores. Ainda aqui no Brasil, a Magalu fez mais uma aquisição. Dessa vez ela comprou a GFL Logística para reforçar ali o e-commerce e ajudar ali o ecossistema dela. Como diria o Léo, você que pensa que a Magazine Luiza é só um varejista, é bom você repensar isso, porque a Magazine Luiza é um verdadeiro ecossistema. Ela tem diversas plataformas, a gente já falou aqui das aquisições recentes, tanto em marketing quanto em logística, e a Magazine está, de fato, montando aqui um ecossistema para não só facilitar a vida de quem está comprando, mas também de quem está vendendo. Vale lembrar que todo marketplace ele tem duas pontas de cliente, o varejista que está vendendo ali e o comprador. E se você não tiver uma das pontas, você não tem um marketplace. E a Magazine Luiza está atuando para melhorar a vida dessas duas pontas. Hoje eles anunciaram a intenção de fazer um desdobramento de ações, que é isso. A ação da Magazine hoje está perto de R$100. Quando o preço unitário da ação está muito alto, isso diminui a liquidez. Você que quer comprar uma ação da Magazine Luiza, aí você não quer colocar R$100, você não compra. Então, você trazer para um ticket mais próximo a R$20, a R$30, isso aumenta a liquidez, permite mais pessoas comprarem e você ter um ajuste melhor nos valores que você quer ter daquela empresa no seu portfólio. Vale lembrar que eles já fizeram isso alguns 3 anos atrás e estão fazendo de novo porque o preço da ação não para de crescer. E aí, quando ele começa a desenquadrar muito desse perfil de 15 a 20, R$25 a ação, faz sentido, se você quer dar mais liquidez, você fazer um desdobramento. Então, cada pessoa que tem uma ação da Magazine Luiza receberia 5 ações da Magazine Luiza. Não muda o valor de mercado da empresa, não muda nada, só muda o valor unitário da ação. Então, a Magazine Luiza ali continua no caminho dela de crescimento e de geração de valor para sua cadeia. Esse bloco é um oferecimento da Fit Anywhere, que tem lá o banco que em 3 metros quadrados você transforma tudo numa academia. O aplicativo deles também é feito de treinos focado para você usar na academia do seu prédio residencial ou no hotel que você tiver. E durante aí a quarentena, né, no meio da pandemia, eles começaram a fazer videoaulas com treinos para terceira idade, pais e filhos, defesa pessoal, funcional, tem até dança e em primeira mão treinos para deficientes físicos. Baixe nas melhores lojas, tenho certeza que você vai gostar. Fit Anywhere, democratizando o acesso às academias. www.fitanywhere.com.br. A Delivery Central, ainda nesse mercado de e-commerce e logística, ela acabou de levantar mais R$30 milhões. Eles são um ecossistema que promove a multicanalidade para integrar lojistas físicos, marketplace, shoppings, entregadores, todo mundo que está envolvido nesse mundo de logística. Eles tinham levantado já R$69 milhões no começo do ano. Ao todo, a empresa, que foi criada em 2016, já levantou mais R$170 milhões. E esse dinheiro agora ele vai ajudar na expansão para 13 novas cidades em 7 novos estados: Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Amazonas e também o Distrito Federal. Um dos sócios da empresa é a Multiplan e o outro é a BR Malls, os dois conhecidos por seu portfólio de shoppings, né? São criadores, desenvolvedores, investidores em shoppings. E é muito interessante esse movimento, porque o shopping, de fato, ele há muito tempo vem sendo repensado. Olhando nos Estados Unidos, tem um movimento crescente de fechar lojas, de ter cada vez mais lugar vazio no shopping, de ter que pensar o que fazer com os shoppings, esse varejo migrando para o online. Cada vez mais as lojas elas estão virando mini centros de distribuição. Então você usa a loja para também você vender ali no shopping, vender físico, mas também tá perto do seu público consumidor e assim conseguir entregar mais rápido. Então a Polishop, quando teve uma entrevista do CEO recente, e ressaltou muito esse mundo quando fechou as lojas físicas nos shoppings. Os shoppings fecharam à força, né? Foram obrigados a fechar e criou um problema de logística para a Polishop, porque eles já usavam as lojas como estoque e distribuição. E quando a loja está fechada, você não pode ir lá pegar o material e entregar para as pessoas, então você tem que repensar a logística, fazer acordo com os shoppings, e provavelmente esse é o futuro do mercado. A loja física, ela ser usada também para o e-commerce, para fornecer os produtos para o e-commerce. Tem um modelo novo da Amaro também, quem conhece a Amaro sabe, mas é uma loja onde você não compra lá, você só vai ver e experimentar a roupa. Você pode fazer a compra no computador da loja, no final é uma
compra online, mas você está presencialmente na loja fazendo a compra no computador, ou você volta para casa, fala, gostei daquilo, compra em casa, eles te entregam. Então eles não têm um estoque na loja para ficar vendendo. Com isso você pode ter um tamanho menor de loja, ou o mesmo tamanho, só que com um mostruário maior, e você otimiza a sua logística. Ao invés de você levar da sua fábrica, do seu centro de distribuição para suas lojas e a pessoa buscar lá, ou da loja você levar para casa das pessoas, no caso de uma compra online, você pode simplesmente levar da fábrica para o seu centro de distribuição para casa das pessoas que estão comprando aquilo. Então, esse físico e virtual, eles cada vez mais eles estão entrelaçados, porque lojas só físicas, tirando nichos específicos, fazer cada vez menos sentido. E mais uma novela aqui do Brasil, o caso Lynx Stone, que a gente vem acompanhando. Só relembrando, a Stone fez uma proposta de aquisição / fusão ali da Lynx, que é uma empresa de software para varejistas, para comércio eletrônico. E essa proposta foi muito questionada, porque os acionistas controladores ali, os fundadores da empresa, eles receberiam alguns bônus, o que levaria essa proposta a ficar muito boa para esses acionistas e não tão boa para os minoritários. A TOTUS também colocou uma proposta na mesa para comprar a Lynx, para fazer uma fusão com a Lynx. E na proposta da TOTUS, os minoritários receberiam mais do que na proposta da Stone. Só que a Lynx aceitou ali a proposta da Stone, tem uma multa caso ela desista, e uma multa maior ainda caso ela faça uma fusão ou uma venda para algum concorrente. E isso reverberou bastante no mercado. Depois a Stone veio, ajustou um pouco a proposta, reduziu em até 40% o bônus que os fundadores tirariam, mas o fato é que essa disputa ela continua, a compra ela não está certa, e a Lynx contratou uma consultoria para avaliar se a remuneração dos fundadores estaria de acordo com uma remuneração de mercado, e essa consultoria falou que não via nada de errado na remuneração que os fundadores estavam recebendo, e que por ela o acordo não teria nenhum problema, ele estaria dentro dos parâmetros de mercado. Ainda em outubro, o Conselho de Administração da Lynx aprovou a compra da empresa pela Stone. Essa compra ela precisa ser aprovada pelo CAD e também pela Assembleia de Acionistas da Lynx, que vai acontecer no dia 17 de novembro. Então até lá a gente não deve ter muito mais notícia do que está acontecendo, mas aparentemente, segundo a consultoria que a própria Lynx contratou, não tem nada de errado com a proposta que a Stone fez. Os fundadores querem vender a empresa para a Stone, né? A gente já comentou aqui que uma fusão com a TOTUS seria uma empresa maior, só que com basicamente produtos parecidos, né? Enquanto a Stone é um player totalmente diferente, é um meio de pagamento. A Stone tem a ideia de criar um marketplace, um one-stop shop de não só meio de pagamentos, mas quase tudo que um empreendedor precisa para vender, desde marketing até o meio de pagamento em si. E essa fusão com a Lynx transformaria as duas num bicho diferente, né? A Stone teria um diferencial competitivo maior em relação aos seus concorrentes. Esse mercado é um mercado muito baseado em taxas. Por mais que as empresas, cada uma ofereça uma coisa um pouco diferente, no final, quem está contratando olha muito ainda a taxa, porque os diferenciais competitivos eles não são tão claros e tão relevantes. Então a Stone tem uma possibilidade de realmente se diferenciar da concorrência. Olha só, sonhador, quero te fazer um convite. O nosso grupo no Telegram tá bombando. Já somos quase 1000 empreendedores. Quero te fazer um convite. O link tá aqui no feed ou no link do blog. Você pode acessar também pedindo pra gente via direct do Instagram. Então vem pro nosso grupo no Telegram, encontre um sócio, encontre parceiros, valide o seu negócio e tenha apoio. Não importa em qual canto do Brasil você tá, sempre estaremos conectados na maior comunidade empreendedora da podosfera. Chega aí, sonhador, tô te esperando. A gente já comentou aqui sobre o comitê antitrust que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, Apple, Amazon, Facebook e Google sendo questionados se eles criaram monopólios e se eles estão praticando atividades não competitivas, estão sufocando a concorrência. Democratas e republicanos, eles tinham uma visão meio diferente do que é esse processo, do que está sendo questionado nesse comitê. Os dois questionam muito a questão dos monopólios,
das práticas anticompetitivas, mas os republicanos questionam principalmente nas redes sociais o que eles chamam de viés anticonservador. Ou seja, o Facebook, por exemplo, estaria punindo posts com viés conservador, o que para os republicanos é inaceitável. Então, os congressistas lá ouviram as empresas, teve uma audiência com os 4 CEOs das empresas, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, o Tim Cook e o Sundar Pichai, que é da Alphabet, né, que é a holding do Google. E nesse processo eles se explicaram, falaram, não tem monopólio, a concorrência tá aí, o Facebook deu o exemplo do TikTok, o Google falou que a Amazon tá crescendo muito em ads e ele não tem um monopólio em ads, mas os democratas principalmente não compraram muito isso. O relatório deles ali tem 450 páginas e fala que as empresas sim estão com práticas, na verdade, anticompetitivas. Uma que foi muito criticada foi a Amazon por usar os dados da plataforma para desenvolver produtos, concorrer com quem anuncia na plataforma e privilegiar os próprios produtos, né? A gente teve recentemente uma polêmica que eles lançaram em parceria com uma empresa de aparelhos fitness, um concorrente muito similar ao da Peloton, que é aquela bicicleta ergométrica, tem meio que um tablet, ele tem professores ali que dão aula. A Amazon viu que pegou mal e falou, não, a gente não lançou nada, a gente só colocou no nosso marketplace para vender, mas esse processo todo ele pode levar a uma mudança nas leis antitrust americanas, e uma delas seria que o marketplace ele não pode vender produtos próprios. Então, seria uma mudança grande ali na regulação. Algumas outras medidas vêm sendo sugeridas, como a divisão de empresas. Isso já aconteceu lá atrás com os Rockefeller, por exemplo. A Microsoft, no começo dos anos 2000, sofreu um processo desse, onde ela era tão dominante no mercado de sistemas operacionais para computadores, que se sugeriu que dividisse a Microsoft em diversas empresas, diminuir esse monopólio, aumentar a concorrência. Na época isso não aconteceu, mas se levanta essa possibilidade de novo, principalmente com o Google, que detém aí YouTube e meio que o monopólio dos anúncios. Facebook tem outras 2 redes sociais gigantes embaixo dele, que é o Instagram, o WhatsApp. A Apple questiona-se muito sobre o monopólio na App Store. O Google também sofre dessa crítica na loja de aplicativos do Google, que vocês têm um monopólio, vocês cobram uma taxa muito alta. A gente falou aqui da briga que a Apple está enfrentando com a Epic Games. Então, esses são os principais pontos que cada empresa vem enfrentando, e deve ter essa novela, ela deve continuar, e a gente vai atualizando aqui vocês sobre esses próximos capítulos. Ainda falando de Facebook, o Facebook e o Twitter removeram essa semana mais um post do Trump, que ele falava que Covid ali dava a entender que não era tão sério quanto na verdade é. Vale lembrar que o Trump ele teve Covid, né? Foi diagnosticado com Covid logo depois do debate da semana passada com o Joe Biden. Tá se recuperando, foi hospitalizado, mas agora parece que tá se recuperando bem. Então tomou mais uma cutucada aí de Facebook e Twitter. Já não é o primeiro post dele que é removido ou tagueado como fake news. E ainda nessa briga Trump e empresas de tecnologia, mas não só empresas de tecnologia, a administração Trump começa agora a enfrentar fogo amigo na guerra comercial da China. Só relembrando, Estados Unidos lá atrás, ainda na administração Trump, ele elevou as taxas de importação de produtos chineses. Teve a polêmica do 5G, de que empresas americanas e aliados americanos não poderiam usar 5G. Só que esse aumento de impostos para importação de produtos chineses afeta não só empresas chinesas, mas como empresas americanas que têm sua produção na China. Então, Disney, Tesla, Coca, Home Depot e outras, mais de 3 mil grandes empresas entraram na justiça contra essas novas tarifas que o Trump colocou, falando que, no final você está prejudicando empresas americanas. Essa briga também está longe de acabar, mas ela pode mudar drasticamente com o resultado da eleição americana em novembro. Então, o Trump ele é muito duro em relação à China. O Joe Biden, se ele seguir na linha que o Obama vinha seguindo, ele deve amenizar um pouco esse discurso, mas o fato é que é o que a gente comentou semana passada. Essa é uma briga das 2 superpotências para ver quem vai ser a próxima potência dominante.
E a última notícia que a gente tem aqui hoje, voltando aqui pro Facebook, nas suas batalhas diárias, dessa vez ele anunciou tolerância zero sobre o conteúdo da QAnon. O que é a QAnon? É um grupo de pessoas que criaram ali algumas teorias da conspiração, digamos assim. Surgiu com um perfil que chama Q, num fórum conhecido que chama 4chan. Eles surgiram ali levantando algumas suspeitas de teorias da conspiração, e aí o pessoal começou a acreditar. Aí isso ficou adormecido depois da eleição, isso eu tô falando lá 2016, 2017, aí ficou adormecido, aí agora esse grupo voltou com outras teorias, e o Facebook lá atrás já tinha tirado posts do ar, mas posts de conteúdo violentos relacionados a esse grupo, tinha removido mais ou menos 790 grupos de teoria da conspiração ligados ao QAnon, se escreve QAnon, Q vem desse perfil que eu comentei, que começou a postar, Anon vem de anônimo, e agora ele falou, putz, chega, não tem mais tolerância, agora a tolerância é zero. Eu vou excluir todos os posts relacionados a esse grupo, mesmo que não tenham apoio a conteúdos violentos ou conteúdos de assédio, que seja. E é mais um passo do Facebook nessa briga de o que eu posso ou não administrar dentro das minhas redes sociais. A gente está vivendo no mundo uma polarização, e acho que isso é perceptível, não só nas eleições, mas nos debates que acontecem nas redes sociais, justamente por causa dos mecanismos das redes sociais. Você é impactado com aquilo que você gosta e quer ver. Então, uma pessoa de direita, quando ela é impactada por um conteúdo de direita, ela tende a permanecer mais tempo naquilo, ela tende a clicar naquilo. Então, o algoritmo entende que aquela pessoa gostou daquele conteúdo e ele vai mostrar mais conteúdos daquele, porque no final o objetivo de toda rede social é que as pessoas passem o seu tempo ali naquela rede social, porque é assim que ele vai monetizar. Quanto mais tempo uma pessoa passa ali, mais anúncio eu vou conseguir mostrar para aquela pessoa, mais engajamento eu vou ter daquela base, mais eu vou conseguir fazer de receita. E isso gera o problema de você só receber informações, notícias e opiniões que vão de acordo com o seu viés. E isso é muito ruim para o debate político, para o debate social. Pessoas de viés de esquerda só receberem coisas de esquerda, pessoas de direita só receberem coisas de direita, e essas pessoas começam a ficar cada vez mais radicais e não se conversar. Então, até que acho que não é nosso lugar, mas procurem ver notícias e se interar em outros lugares que não só as redes sociais. Procurem ler artigos de gente que discorda da sua opinião política ou da sua opinião sobre questões sociais ou questões econômicas. O debate ele só acontece quando esses dois lados eles se juntam. Então aqui, nesse clima de conciliação, a gente vai chegando ao final de mais uma news semanal. Você que está aqui pela primeira vez, dá uma olhada no feed do EmpreendaCast, tem muita coisa legal para você. E você que quer se manter atualizado sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo de tecnologia e inovação, se inscreve na newsletter da Snack. Nosso site é snack.co, ou segue a gente nas redes sociais, no Instagram é snack_co. Lá a gente posta essas notícias assim que elas saem, também faz o resumo semanal. Você que não, às vezes gosta de ler a notícia, ver um gráfico e não só ouvir no podcast, se inscreve lá na newsletter, segue a gente no Instagram, segue o pessoal do EmpreendaCast também. Semana que vem o Léo deve estar de volta aqui comigo, muito esquisito fazer isso sozinho. É isso, obrigado, gente. Me estreia aqui apresentando e comentando o EmpreendaCast. Bom, a gente se vê semana que vem. Como diria o Léo, tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é pra gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana pra você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.